Vem para mim, algumas regiões do país ficam com a programação local. Pronto, não corre ninguém. Você viu aí o Cidade Alerta Nacional, direto de São Paulo com Luiz Bate. Agora o Cidade Alerta Bahia comigo mesmo, Adelson Carvalho e você. Boa noite para você da capital baiana, para você da minha querida região metropolitana e você do meu glorioso interiorzão da Bahia. Alô, Cafarnaum. Tá tudo bem por aí? Tá tudo em ordem? Então agradeça. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Continuam as buscas ao suspeito de atirar na cabeça de um professor de boxe. Isaías Ribeiro, 51 anos. Foi um assalto a ônibus na Estrada do Coco. Olha aí, a imagem é essa aí, o momento do crime. A polícia já identificou o suspeito e está realizando a operação nesse momento para capturar o criminoso. Imagens de segurança mostram o momento em que a vítima é atingida pelo disparo. O momento em que a vítima recebe o balaço na cabeça. Pressão, produção, pressão, pressão, pressão. Cidade Alerta Bahia está apenas começando. Agradeço aí a você que já fica aguardando o Cidade Alerta Bahia. A você que sai correndo para casa para assistir o Cidade Alerta Bahia. Aí é o Buzu. Aí é dentro do Buzu, onde aconteceu esse crime bárbaro. É esse o Buzu aí. Buzu que passa por perícia, tem que passar por perícia. Departamento de Polícia Técnica. É isso aí, é um trabalho feito por peritos do DPT. É preciso apurar passo a passo, detalhe por detalhe aí. E as imagens do circuito interno, das câmeras de segurança do Buzu, vão ajudar e muito no trabalho aí de identificação do criminoso. É fato. O cara atirou na cabeça do professor de boxe. É fato. O crime existiu. A imagem é forte. A imagem bruta é mais forte ainda. O que é que já temos desse crime aí, produção? Daqui a pouquinho, todos os detalhes, porque a polícia está em cima desse caso aí. Você vai saber onde foi que aconteceu esse crime no trecho da Estrada do Coco. Mais um flagrante de violência, momentos de pânico durante uma tentativa de sequestro de um comerciante. É daqui a pouco também, aqui no Cidade Alerta Bahia, que está apenas começando. Tem uns 2 minutos de programa e você está vendo aí a pressão como está subindo, hein? Olha o que vai acontecer. A gente está vendo 2 carros no cenário aí, né? Apareceu o 3º carro lá. Já desceu um armado ali. Ali é o empresário que é cercado, né? O empresário é cercado. Olha lá, o criminoso que está no volante acelera o carro e por pouco não atropela o parceiro dele. Todos os detalhes daqui a pouquinho aqui dentro do Cidade Alerta Bahia. Agora o nosso time de primeira divisão da televisão brasileira. É, meu amigo, vamos lá. Eu carimbo aqui que é top aqui, viu, ô Nito? Carimba que é top aqui, Nito. 4 repórteres ao vivo comigo. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. É o Cidade Alerta Bahia fazendo o melhor para o nosso público. Moema Bartira, ela traz detalhes agora. O que é que vai acontecer? Jogo sábado, jogo do gigante sábado na Fonte Nova. Bartira, é com você, boa noite. Dia de clássico, né, Adelson? Boa noite para você. Boa noite a todo mundo sintonizado no nosso Cidade Alerta Bahia. Vai ter clássico sábado, dia 13. E as vendas dos ingressos para o jogo Bahia e Flamengo começaram a ser vendidos os ingressos hoje. Mas hoje é só para sócio. Daqui a pouquinho eu vou contar se tem desconto para sócio, se tem fila, o que é que faz para comprar. Ó, o Bahia tá na nona colocação, o Flamengo na 17ª, é a 6ª etapa do Brasileirão. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes dos ingressos, se tem fila, se não tem. Continue acompanhando aqui no Cidade Alerta. Com você, jovem. Valeu, Bartira, você volta já já. Agora com quem? Nayara. Nayara Oliveira está com uma situação de um crime aí, hein? Detalhes já já, mas ela já tem agora um destaque aqui no Cidade Alerta Bahia. É com você, Nayara. Boa noite.
Adelson, boa noite para você, boa noite para o nosso povo que acompanha o Cidade Alerta. Infelizmente, mais um episódio que chama a atenção de todo mundo, que são as ações criminosas. Principalmente, Adelson, quando se trata em um estabelecimento que a gente às vezes se sente até mais seguro do que na rua, né? Este assalto que aconteceu em um shopping que fica aqui na Avenida Tancredo Neves chamou bastante atenção dos funcionários e também das pessoas que frequentam esse estabelecimento. Esta moça, minha gente, chega como se fosse uma cliente normal, comum, para comprar um aparelho celular. Mas ao invés dela realizar uma compra com o método que todo mundo já conhece, pagando pelo produto, ela se aproveita enquanto o funcionário passa as informações e leva esse produto para casa sem pagar nada, ou seja, rouba um aparelho celular avaliado aí em R$ 4.300. Tudo aconteceu assim, ó, sem nenhum medo, porque ela percebeu que ela estava sendo filmada, mas ela estava destemida. Daqui a pouquinho eu vou voltar, Adelson, contando os detalhes dessa ação, mais uma ação criminosa na capital baiana, e conversando, claro, com os funcionários dessa loja que até agora estão sem acreditar no que aconteceu ali, ó, embaixo dos olhos. Volto daqui a pouquinho no nosso Cidade Alerta. Valeu, Nayara. Agora, Daniela Mazei, ela tem um destaque aí de um sequestro. Daniela Mazei, ao vivo no Cidade Alerta Bahia. Com você, jovem. Boa noite. Boa noite, Adelson Carvalho. Boa noite a todos que estão com a gente aqui no Cidade Alerta Bahia. Uma manhã de susto para os moradores, né, de Barra do Jacuípe, município aí de Camaçari. Homens armados, barulho de tiros e uma tentativa de sequestro, Adelson Carvalho. A gente tem as imagens aí que você também mostrou agora há pouco, imagens que chamam a atenção. Tudo isso aconteceu hoje, não era nem 8 horas da manhã. Um carro para na Estrada Velha de Monte Gordo, em frente a um depósito de bebidas. E os homens que saem do carro tentam colocar o dono do depósito de bebidas dentro do veículo. Só que esse dono do depósito, ele reage, ele não entra no carro e sai correndo, mesmo os homens estando armados. Daqui a pouquinho, Adelson Carvalho, a gente vai falar mais detalhes desta ação que aconteceu hoje pela manhã, que assustou os moradores da região. Vamos dizer aí o que a polícia diz desse assunto, o motivo pelo qual esses homens estiveram lá para poder tentar sequestrar este homem. Daqui a pouco, então, Adelson Carvalho, eu trago todos os desdobramentos, todos os detalhes do que aconteceu de fato na Estrada Velha de Monte Gordo, em Barra do Jacuípe, município de Camaçari. É já aqui no Cidade Alerta, viu, Adelson? Valeu, Daniela Mazei. Essas imagens são fortíssimas. Agora, Pedro Centro-Sé, também com seu destaque aqui no Cidade Alerta Bahia. Já tá valendo aí, viu, Pedro? Que você tem a informação que pode ser preso a qualquer momento o sujeito que atirou na cabeça do professor de boxe dentro de um ônibus. É com você, Pedro Centro-Sé. Boa noite, jovem. Boa noite, viu, Adelson? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está com a gente aqui nesta terça-feira no Cidade Alerta Bahia. Pois é, a polícia já tem a identificação desse suspeito, desse assaltante que atirou contra Isaías Ribeiro, de 51 anos, professor de boxe, que dava aula ali na Djalma Dutra, voltava para casa ontem à noite, por volta das 8 horas da noite, pegou um ônibus metropolitano, ele estava indo ali perto de Jauá, quando, infelizmente, ele foi tentar salvar uma passageira, defender essa passageira. Outras pessoas disseram que ele teria reagido ao assalto. A gente vai falar mais sobre isso, sobre detalhes do crime ao longo aqui do Cidade Alerta, Adelson. Mas quando ele voltava para casa ontem à noite, ele recebeu um tiro na cabeça e acabou sendo transferido aqui, da onde a gente fala ao vivo, do HGE, o Hospital Geral do Estado. Como eu disse, a polícia já tem identificação desse suspeito. Uma operação está acontecendo neste exato momento para tentar encontrar e prender esse suspeito, mas até o momento a informação que a gente tem para passar para você que está em casa é que a polícia ainda não encontrou esse homem. Mas as imagens de dentro do ônibus vão ajudar e já estão ajudando a polícia a tentar encontrar esse assaltante. Com relação ao estado de saúde de Isaías Ribeiro, ele que tem apenas 51 anos, ele está internado aqui no HGE, ele passou por uma cirurgia de mais de 7 horas, o estado de saúde dele é estável, porém, ele tomou um tiro na cabeça e o estado de saúde dele é muito delicado.
Eu conversei com familiares de Isaías, conversei com o filho dele e ele me passou o seguinte, viu, Adelson e pessoal de casa, que os médicos vão esperar de 24 a 48 horas para poder analisar de uma maneira melhor, de uma maneira mais técnica, inclusive, qual será os próximos passos, né? Qual será o próximo passo, quais serão os próximos passos desse trabalho de, primeiro, manutenção da vida de Isaías, porque ele está numa situação entre a vida e a morte, muito delicado ainda. Mas os médicos vão esperar até 48 horas para saber o grau dos ferimentos e se ele vai ter ou não sequelas. A família está muito abalada, a gente entrou em contato com eles agora há pouco, a gente tentou até uma entrevista com eles, mas eles pediram de maneira muito educada, de maneira muito gentil e atenciosa, que eles não teriam mais nenhuma condição de falar sobre esse caso, porque, claro, eles estão agora no aguardo de mais informações aqui do Hospital Geral do Estado com relação ao estado de saúde de Isaías. Hoje, a nossa equipe, inclusive, esteve em Abrantes, na delegacia de Abrantes, onde o caso foi registrado, e a gente conseguiu encontrar uma passageira que estava dentro do ônibus no momento em que tudo aconteceu. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes do que ela disse, mas o que eu posso trazer, inclusive para a família, é que a passageira disse que no momento em que ele recebe os primeiros atendimentos dos socorristas, Adelson, da empresa que administra ali a BA-099, a Estrada do Coco, é que Isaías, por ser professor de boxe, por ser um homem muito forte, ele conseguiu se levantar e ele chegou a pronunciar o próprio nome. Ele perdeu muito sangue, a gente teve próximo do ônibus, onde tudo aconteceu. Ainda tinha muito sangue no local, ele de fato perdeu muito sangue, foi um tiro na cabeça, mas daqui a pouquinho a gente vai trazer a fala dessa passageira contando como tudo aconteceu, porque agora a gente vai ouvir a filha de Isaías. Ela prefere não se identificar, claro, muito abalada, muito triste com tudo que aconteceu, mas ela conversou hoje mais cedo com a repórter Maíra Portela e, segundo a filha, o pai não reagiu ao assalto, mas sim ele teria defendido alguém ou tentado defender alguma passageira desse suspeito. Vamos ouvir. Eu creio que ele não foi reagir, mas eu creio que ele foi defender alguém. Ele passou por uma cirurgia muito delicada de 7 horas de relógio, ele é muito forte, né? A gente está com todas as orações, porque não é fácil para uma pessoa que é ativa, sabe? Ele estava vindo fazer uma coisa que ele gosta, ver a pessoa nessa situação. A gente crê na justiça divina e na justiça dos homens e de todos que estão ajudando a gente. Vocês ouviram aí, a fala da filha de Isaías, ela bastante chorosa, triste, já cobrando por justiça, orando para que o pai se recupere. Essa é a nossa corrente, para que Isaías possa sair do HGE bem, plenamente recuperado, que seja um susto, evidentemente que um susto muito grande, mas que ele saia bem aqui do Hospital Geral do Estado. A gente vai ouvir agora também, pessoal, a mulher de Isaías. A gente agora há pouco esteve próximo de ter um contato com ela, mas ela, claro, está sob base de remédios, está sob efeito de medicação, ela está muito abalada, mas ela também conseguiu reunir forças hoje mais cedo, também conversou com a repórter Maíra Portela, ela está muito abalada com o caso, mas, claro, torcendo muito para que o marido se recupere. Vamos ouvir. E o estado dele realmente é grave, né? Ainda estamos precisando chegar aos 48 horas que não tem ainda da cirurgia. Hoje eu me encontro com meu marido, internado, um bom pai, um bom filho, um bom marido. Fiz 31 anos de casados, entendeu? Agora, meu marido é tudo para mim, sabe? Eu estou muito abalada, mas tenho fé em Deus que ele vai se recuperar. E peço justiça, gente, que a polícia não deixe. Se vão, corra atrás, gente. Pega esses bandidos que estão tirando a vida da gente.
Vocês ouviram, né, gente, como essa mulher está abalada, como essa mulher está triste e, como eu disse anteriormente, reforçando esse pedido da mulher de Isaías, a Polícia Militar já está realizando uma operação lá em Jauá, lá na região metropolitana, né, na cidade de Abrantes, onde esse homem pode estar se escondendo. É um assaltante, ele entrou nesse ônibus no momento em que Isaías já estava dentro do coletivo. Ele pegou no último ponto esse ônibus que fazia a linha Aeroporto Praia do Forte. E olha o que são, na verdade, as coincidências infelizes e tristes dessa nossa vida, viu, Adelson? Nessa conversa que eu tive com uma passageira, e daqui a pouquinho a gente vai ouvir tudo o que ela tem a dizer sobre o que aconteceu ontem à noite, perto das 8 horas, dentro desse coletivo. Mas o que eu conversei com essa mulher, ela também pediu para não ser identificada, e a gente, claro, respeita, mas ela vai falar aqui com a gente no Cidade Alerta, trazendo detalhes de tudo o que aconteceu. Ela falou que por muito pouco, nada disso iria acontecer, porque o suspeito, por muito pouco, quase ele perde o coletivo. Ele meio que correu, naquele desespero de não perder o ônibus, como se fosse um passageiro, ele correu e o motorista, claro, sem saber que se tratava de um assaltante, de um bandido, parou o carro para que esse homem entrasse. E ela contou que ele entrou no ônibus, ele sentou no primeiro banco, atrás do motorista, esperou o coletivo andar, chegou inclusive a agradecer o motorista, né? Valeu, obrigado por ter parado. Ele entra, ele estava com uma mochila e só depois que o ônibus sai é que ele anuncia o assalto. E ele começa roubando os passageiros um por um, né? Essa mulher presenciou tudo. Ela perdeu o aparelho, inclusive, ela teve o celular levado por ele. Outras pessoas deram algumas desculpas, dizendo que não tinham aparelho, que tinham deixado em casa. E isso talvez tenha deixado esse homem nervoso, esse suspeito nervoso. Ele vai no fundo do ônibus, ele volta para frente do ônibus, ele pede o celular a um, ele pede o celular a outra. Algumas pessoas dão logo o aparelho. E teve uma mulher, uma passageira, que ela estava com uma sacola, né, com uma mochila, e ele pediu o celular a essa mulher, e essa mulher disse: olhe, eu fui assaltada na semana passada, eu não tenho mais o meu aparelho, eu não tenho o celular, pode olhar. E aí ele olhou, meteu a mão na bolsa dessa mulher, disse que ela estava mentindo, futucou, mexeu na bolsa, tentou tirar tudo, e aí foi nessa hora que Isaías apareceu. Isaías, talvez, como a filha tenha dito, ele não reagiu ao assalto, mas ele tentou de alguma maneira defender essa passageira. E foi nesse momento que esse suspeito, atira apenas uma vez. E foi essa bala que infelizmente atingiu a cabeça de Isaías. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa mulher falando com a nossa equipe de reportagem para que ela traga ainda mais detalhes do que aconteceu ontem à noite. Porque agora a gente vai ouvir Eliomar. Eliomar é um amigo, é um compadre de Isaías. Como eu disse, Isaías estava dando aula na Djalma Dutra, como ele fazia pelo menos 3 vezes na semana, e estava voltando para casa depois de um dia inteiro de trabalho, de muitas aulas. Ele que era professor de boxe, que é professor de boxe, porque com fé em Deus ele vai se recuperar e sair aqui do HGE bem. Mas esse amigo dele, esse compadre, fala sobre a revolta de tanta violência. Veja aí. Associação de boxe, todos os colegas da área de boxe sabem a luta que vem Isaías lutando, que saiu de uma academia, que deu aula, saindo para sua casa para se descansar depois de um dia de trabalho, veio um inadimplente desse e dá um tiro na cabeça por causa de um celular. Um celular. Hoje meu compadre está aqui na UTI do HGE, né? A gente com muita oração, graças a Deus, está sendo bem assistido aqui no HGE. Com fé em Deus, vai sair dessa. Elson, essa revolta de Eliomar, o amigo de Isaías, é a revolta de toda uma sociedade cansada de tanta violência. Viu, Adelson? A gente volta com você daí do estúdio e daqui a pouquinho eu volto ao vivo aqui no Cidade Alerta, trazendo não só a fala dessa passageira que presenciou tudo, mas também do filho de Isaías, porque a gente também conversou com ele hoje mais cedo, lá na delegacia de Abrantes. Viu, Adelson? A gente volta com você aí. Valeu Pedro Centro-Sé, você vai se preparar aí para voltar já, né, com a testemunha. Agora você veja que
depois de atirar na vítima... Ô, produção, passe detalhes aí para mim, por favor. É isso mesmo que eu ouvi da nossa produção? Que a testemunha diz o seguinte, que depois de atirar na cabeça do professor, quem passou por cima do corpo? O criminoso. O criminoso ainda passou por cima do corpo da vítima e o professor Isaías vai, com fé em Deus, se recuperar aí no Hospital Geral do Estado. O compadre dele já disse aí, ele está sendo bem assistido aí no HGE, que tem bons profissionais, que tem bons equipamentos e ele vai, com fé em Deus, aí superar esse momento difícil, né? Porque um tiro na cabeça é sempre uma lesão muito grave ou lesões graves, né? Nayara Oliveira, ela traz informações de uma mulher que teria roubado um celular na bancada de uma loja. Nayara, algumas pessoas estão ligando, não é, produção, para o nosso jornalismo, para tentar entender. E algumas pessoas... Pode botar o nosso zap no ar aí também, não é? Olha, Adelson Carvalho, essa mulher teria se atrapalhado, ela teria se confundido. Mas Nayara é que vai trazer todos os detalhes agora, né? Porque Nayara está com o dono da loja, é isso, produção? Parabéns, minha produção está arrebentando, está jogando duro, está top, produção top do Cidade Alerta Bahia. Nayara, então já que você está com o dono da loja, é com você, jovem. Pronto, jovem, deixa comigo sim. Eu gostaria, viu, minha gente? Eu gostaria de dizer aqui pra você que não foi nada disso que você está pensando, que a mulher realmente se passou, que ela se confundiu, que ela trocou o aparelho, que ela colocou o aparelho ali dela junto com os outros celulares para poder escolher o melhor. Mas a realidade é totalmente diferente, minha amiga. O povo está agindo com a maior criatividade e mais, Adelson, com uma naturalidade, como se aquilo fosse aquele cafezinho que a gente vai comprar dentro de um shopping center. Eu vou trocar aqui uma roupa que eu comprei a numeração errada. Ela entrou neste shopping que fica aqui nesta avenida movimentada, que é Caminho das Árvores e Tancredo Neves. Rafael, o funcionário da loja que está aqui do meu lado, estava me atualizando melhor, que é Caminho das Árvores e Tancredo Neves. Ela entrou aqui por volta de 1h30 da tarde, como se nada tivesse acontecendo, como uma pessoa comum, normal, em uma atividade qualquer. Eu vou aqui no shopping, que eu vou olhar um celular novo e vou comprar. Ela chega, né, a entrar aí na loja e junto com ela também chega um outro funcionário, que é um rapaz de camisa amarela. Ela nem consegue abrir a porta direito da loja. Esse funcionário ajuda, né, prontamente, claro, é uma cliente nova chegando na loja. E aí ela entra e começa a conversar com o Rafael. Começa a tirar todas as dúvidas com o outro funcionário. Vem cá, Rafa, se aproxima aqui de mim. Começa a conversar com o Rafael Ferreira, que já está aqui do meu lado. É ele, minha gente, quem aparece aí nessas imagens, atendendo prontamente esta mulher que está vestindo aí uma blusa branca, uma máscara no rosto, cabelo solto, ou seja, qualquer característica aí para fugir da linha de que ela seria uma criminosa. E ela chega para André e fala assim: querido, me mostra aí os modelos de última geração que você tem. Eu quero os mais modernos, eu quero os melhores. André, né, sim, prontamente chegou e falou, tome aqui, e colocou na mesa. A partir daí, amigo, conta pra gente os detalhes dessa ação que te deixou surpreso, não foi? Boa noite, seja bem-vindo à nossa Cidade Alerta. Boa noite a todos. Realmente foi uma situação que a gente não espera, né? E a gente acredita que a sensação a gente não tem mais em que confiar. A gente estava ali prontamente atendendo ela, num sorriso. E a sensação de impunidade tem uma certeza tão grande. As pessoas agora que praticam esses atos têm uma certeza tão grande dessa sensação de impunidade que eles vêm de uma maior cara de pau, levaram um celular de R$ 4.300 e a gente ficou surpreso e a gente veio dar falta, a gente foi olhar no vídeo, a gente só veio ver a ação mesmo através das câmeras, porque ali debaixo dos nossos olhos e nós não conseguimos enxergar nada. Ô, minha gente, André estava trazendo alguns detalhes, Adelson, se a gente consegue, enquanto a gente está conversando, ver André, o povo também está acompanhando as imagens, que André chega a colocar 3 aparelhos, sim, né? 3 aparelhos, um do ladinho do outro. E aí esse outro funcionário chegou e estava olhando também o outro aparelho, coloca o quarto já em outra posição. Nesse vai e vem,
nessa troca de informações, ela tirando todas as dúvidas, ou seja, tentando tirar da sua cabeça que ela não ia cometer aquele ato, né? Cometer o crime, ela começa a te fazer várias perguntas e você começa a conversar com ela prontamente e mostrar todas as situações. Em um momento de deslize, de um momento que você tirou o olhar ali dela, ela prontamente pega o aparelho, vira, coloca na bolsa e finge que nada aconteceu. E algo que chamou a atenção, que o André estava me falando, é o seguinte, Nayara, normalmente quando as pessoas vão cometer esse tipo de crime, eles pegam e já querem sair logo do ambiente. Sim. Mas conta aí pra gente o que foi que ela fez depois que ela pegou o celular e colocou na bolsa. Assim que ela pegou o celular, que ela colocou na bolsa, e o que me deixou muito surpreso depois que eu vi os vídeos é que ela continuou na loja agindo normalmente e isso demonstra mais uma vez a sensação de que nada vai acontecer, de que nada vai acontecer com ela. Ela estava com uma certeza tão grande de que nada iria acontecer com ela e que o plano dela deu tão certo e que ela ficou normalmente, agiu tranquilamente e depois, na faixa de uns 3 a 4 minutos, ela sai da loja dizendo que iria desbloquear o cartão para poder voltar para pegar o celular que ela tinha deixado separado e foi aí que a gente sentiu falta, né, do celular que estava mais à parte e a gente foi olhar as câmeras e tinha acontecido esse fato, né? André, e quando você teve a certeza, junto com outro funcionário, que essa mulher havia levado esse celular, que não tinha conversa de cartão nenhum para desbloquear, que ela prontamente saiu da loja, veio que já tinha um táxi esperando ela, qual foi a sensação? Vocês chegaram a comunicar a gerência da loja? Qual foi a primeira atitude de vocês? A gente, na verdade, por ser ali no instantâneo, a gente tentou descer para tentar encontrar ela, né? Porque foi rápido, a gente sentiu falta muito rápido. E quando a gente desceu as escadas do shopping para tentar achar ela, a gente não achou mais ela. E quando a gente foi olhar nas câmeras mais uma vez, já existia um táxi na frente do shopping esperando ela. E esse táxi prontamente estava parado na frente do shopping, pegou ela e levou ela para um outro lugar. E a gente não conseguiu encontrar ainda o taxista, nem o táxi, mas a gente já está indo atrás, né, dessas informações para nós sabermos onde foi que ela ficou, para ver se nós conseguimos encontrar o paradeiro dela e do celular também, porque foi um baque muito grande para a gente, né, um celular avaliado aí em cerca de R$ 4.300. Menino, você vai me contando novamente, viu, Adel? Se você é de casa que está acompanhando, eu tô aqui pensando, rapaz, que mulher danadinha, viu? Armou tudo provavelmente com esse taxista para me esperar aqui que eu vou fazer alguma coisa, a gente não sabe. Inclusive, este caso já foi registrado na 16ª delegacia, aqui mesmo da região da Pituba. Os policiais informaram através de nota, a polícia informou que está averiguando, analisando as câmeras de segurança, as imagens, para poder localizar esta mulher. Porque é o seguinte, a gente sabe, né, André? A gente está aqui cercado por centros comerciais, várias lojas, estabelecimentos. É uma região que a gente pode dizer considerada nobre, né? Da capital, muitas lojas de marcas, grifes, ou seja, produtos bons e produtos caros. E quem tem esse olhar já vem exatamente, viu, Adelson? Já vem certinho, meu filho, não precisa nem de mapa e GPS, já bate certo. Agora, André, você que trabalha aqui já há um tempinho, fala pra gente aí, como é avaliado aqui essa área? Costuma ter muitos, esses tipos de crimes aqui, de furtos, roubos, assaltos, principalmente nessa região aqui do shopping, amigo? Sim. Não é o primeiro caso, e depois quando a gente relata, né, a gente mostra para outras pessoas do mesmo ramo o que aconteceu, as pessoas começam a relatar para a gente os casos que aconteceram com ela, mas elas não abriram. E começam a abrir, a gente começa a perceber que a cidade está toda um caos. Em si está um caos, porque a gente não tem mais em que confiar, a gente não pode nem mais trabalhar. A gente não consegue nem mais trabalhar. Agora é um rombo de R$ 4.300. E aí? A gente coloca na conta de quem? Meu amigo, essa é a pergunta que todo mundo se faz agora, que deve dizer, Nayara, será que é André que vai pagar? Será que é a loja que vai pagar? Quem vai pagar esses 4.300? André, fica aqui, espera ainda que Adelson tem uma pergunta do estúdio para fazer pra gente, viu? Pode fazer, Adelson. Eu primeiro quero mandar um abraço para esse jovem, né, André, né, um empreendedor, um lutador, né? E as perguntas que ele fez aí são perguntas que nós fazemos no dia a dia, né? Por quê? Chega uma pessoa na loja, essa pessoa não está armada, essa pessoa, como você disse aí, Nayara, pode estar acima de qualquer suspeita e de repente é acusada de levar um celular de R$ 4.300, né? Um aparelho dos mais caros da loja, né? Eu gostaria de saber o seguinte, a loja está instalada há quanto tempo aí nesse local? São quantos funcionários, né? E quem vai pagar esse prejuízo? Porque ele fez essa pergunta aí, mas ele já deve estar aí com essa conta para ser distribuída, para ser dividida entre funcionários. Alguém vai pagar essa conta, Nayara?
Ô, Adelson, com certeza. A única certeza, na verdade, né, André, que a gente consegue saber é que alguém vai pagar essa conta. Sim. Essa mulher que não é, porque já está muito longe, agora fica aí sobre a responsabilidade da polícia localizar e, claro, para ela prestar aí o devido depoimento e seguir conforme a lei. Mas a pergunta de Adelson é exatamente quanto tempo que essa loja funciona aqui, né? Se também a gente pode listar algum tipo de histórico que vocês passaram. E ele traz um detalhe importante, André, que normalmente, em uma ação dessa criminosa, a gente espera que a pessoa chegue armado, né? Sim. A gente espera que as pessoas já cheguem já naquela agitação, naquela coisa mais agressiva e já dê logo aquela voz de assalto, como a gente costuma relatar e mostrar e presenciar. Mas esta mulher estava acima de qualquer suspeita. Se eu estivesse nessa loja como vendedor, como você, meu amigo, com certeza eu ia atender igual como você fez. Então conta pra gente quanto tempo tem esse estabelecimento, quanto tempo de carreira que você tem nessa loja e realmente responde aí pra gente quem vai pagar esse prejuízo, amigo. Assim, a loja já funciona há mais de 4 anos, né? A gente funciona, a gente distribui para toda Salvador, a gente está trabalhando todo o tempo com, sabe, segurança, a gente presta esse serviço de uma forma que o cliente venha se sentir, né, ali, venha se agradar com o nosso atendimento, é por isso que a gente sempre abre um sorriso e gera essa confiança para o cliente, né? Te dá essa confiança deles estarem ali diante do celular e olhar para eles perceberem que não estão levando um celular ruim ou quebrado ou algo do tipo, e nenhuma dessas aconteceu isso. A gente não pode parar de vender, a gente não pode parar de trabalhar, tudo que nos resta agora é continuar prestando serviço à sociedade e deixar para a polícia fazer aquilo que cabe a eles a fazer. A gente pede muito que a polícia vá em cima, porque é mais um jovem, né, da sociedade correndo atrás do seu. Eu não vou parar de trabalhar, mas peço muito que a polícia possa fazer o trabalho dela e que possa encontrar essa mulher onde quer que ela esteja. E os R$4.300 a gente coloca na conta de quem, André? Diga aí. Eu poderia falar para colocar na conta de uma pessoa, mas é melhor não, porque não sei se vai pagar também. Mas então é melhor que eu possa assumir, a loja também vai assumir com a responsabilidade dela e a gente vai continuar vendendo, né? Trabalhando muito, né, André, gente, que inclusive estava conversando um pouquinho aqui comigo, ele é muito correria, viu, Adelson, do subúrbio ferroviário, do bairro de Iparipe, trabalhando desde cedo, mas infelizmente tem esse episódio agora na caminhada para poder contar a história e vai aguardar agora os próximos capítulos da polícia sobre a investigação para localizar esta mulher. Então, se você, porventura, viu essa mulher, onde essa mulher desceu com esse táxi, entre em contato com a polícia aí para poder ajudar nas investigações, a denúncia anônima e a gente conseguir pelo menos dar um respiro mais aliviado, pelo menos com um boletim de ocorrência e uma resolução para que você apresente para o gerente, né, não, André? Sim, sim, a gente ri agora, mas é aquele sorriso de nervoso, né, porque a conta continua mesmo, a gente não sabe ainda quem vai pagar, a loja ela tomou esse prejuízo e como a gente estava na frente, a loja ela vai responder naquilo que ela é responsável e nós também como funcionários vamos responder naquilo que nós somos responsáveis. Nós pedimos muito encarecidamente que a polícia possa tomar, sabe, uma medida cabível, porque a sensação de impunidade é tão grande, a certeza dela da impunidade é tão grande que ela fez algo que parecia que ela estava pegando o celular que era dela mesmo, que ela tinha pago de uma forma bem natural, e depois que nós viemos ver as câmeras mesmo, eu fiquei muito triste, porque, como você falou, do subúrbio ferroviário, venho correndo desde os meus 16 anos, batalhando para ter algo, e eu sempre sonhei em ser empreendedor, mas hoje eu fico com muito medo. A sensação que dá hoje é de ter medo. Eu tenho medo hoje de ser empreendedor. Sabe, meu sonho parece que cada dia mais desce um nível. Se antes era 100%, se hoje eu acho que não tem nem mais 50%, por essa questão da impunidade na nossa cidade, né? Dos assaltos, eu que já fui vítima de outro assalto, acabei vindo trabalhar nessa loja e cheguei aqui e acontece de novo e eu já não tenho nem mais esperanças, né? Assim, 100% como eu tinha antes, o gás está esgotando. Eita, Adelson, histórias e histórias do nosso povo que a gente conhece bem, a gente conhece de perto e a gente torce e vibra e vai continuar acompanhando aí para que o resultado melhor aconteça para esta mulher, que ela receba aí as punições dela e que você, pelo menos, amigo, consiga respirar um cadinho mais aliviado. André, muito obrigada, viu, pela sua participação, seu depoimento, os seus detalhes enriquecedores, com certeza, sobre essa história. Adelson, eu volto com você. Valeu. Tá aí, então, né? Essa senhora aí, ela poderia, né, produção? Do jeito que ela chegou à loja, ela poderia voltar à loja e entregar o celular. Gente... E aí ela, se ela entregar o celular, ela vai dar o parecer dela, vai dar a desculpa, seja lá onde for, né? Já tem um carro lá fora. O carro lá fora esperando, a gente não tem como comprovar que já estava esperando ela. Ali é um táxi.
táxi está ali para servir a todo mundo, né? É um táxi que está ali a serviço de qualquer que seja o passageiro, o cliente, tá? Agora, preste atenção nessa imagem, não é longe daí não, é na Pituba. Olha aí, ó. Outro celular, que por pouco não foi roubado. Morador evita assalto, entrando em luta corporal com ladrão. Vai para isso aí. Você sabe onde é isso aí? Sabe? Já identificou? É na Pituba. Sim, mas qual é a rua? Você sabe? Você não sabe não, Gugel. Você não sabe não. Você não sabe não. A Pituba é muito grande. Pituba é um bairro gigante de Salvador. Pituba é um bairro gigante. Você não conhece isso aí, não? Eu sei. É na Pituba. Isso aí. Olha lá. O morador entrou em luta corporal com ladrão e evitou que o aparelho fosse levado. E também evitou que a vítima, de repente, pudesse ser morta. Vamos lá. Aí alguém diz, nunca reaja. Depende. Depende da análise que é feita, né? Cada caso é um caso. Se aí não tivesse a reação, o ladrão sairia na boa. São 7 horas da manhã, você viu ali, né? No horário que mostra ali no carro, né? Olha lá, tá vendo lá? 7h03 da manhã. 7h03. Você veja. O professor de boxe foi baleado na cabeça perto das 8 da noite. Finalzinho do Cidade Alerta Bahia. Esse assalto aí, 7 horas da manhã. A situação lá da loja, durante o dia. Quer dizer, acabou aquele tempo que o ladrão ficava esperando tudo quietinho de madrugada para ele atacar. Acabou. Não tem horário. Agora vamos seguindo aqui com a informação, que a informação não para. É o Cidade Alerta Bahia. Empresário que viveu momentos de pânico, de terror. Daniela Mazei tem mais detalhes. Por pouco ele não foi sequestrado e poderia ser morto por bandidos que integram uma quadrilha. As imagens são impressionantes. Daniela Mazei, é com você. Exatamente, Adelso Carvalho. Por pouco ele não foi sequestrado, aí torturado, extorquido e morto, né? As imagens realmente são impressionantes. Tudo aconteceu hoje, bem cedinho, como você falou, viu, Adelso Carvalho? O bandido acorda cedo, mas não é para trabalhar, para roubar, né? Para cometer o crime, para cometer o mal. Então as imagens mostram o momento em que um carro para no meio da pista ali do asfalto, né? Da Estrada Velha de Monte Gordo. Imediatamente, um ficou no volante, o que estava no banco do carona e no banco de trás, saem do carro, dão a volta e eles estão armados. E eles já vão direto ali para dentro do depósito de bebidas, que fica bem na esquina. Tinha uma moça ali com um pano na mão, né, limpando as mesas e cadeiras, que ela vê toda a movimentação, só que no início ela parece não entender o que está acontecendo. Depois, quando ela vê os dois criminosos pegando ali o dono do depósito de bebidas para levar para dentro do carro, ela chega a tentar impedir. Ela chega a tentar dialogar, tentar impedir, mas ela, claro, muito assustada com tudo. Só que ninguém esperava essa reação que o dono do estabelecimento teve, Adelso Carvalho. Ele conseguiu escapar ali dos braços dos criminosos e correu, mesmo com um dos criminosos estando armado. O criminoso não esperava também essa reação, né? Vai atrás desse homem com a arma apontada e, segundo relatos de testemunhas também da polícia, ele chegou a efetuar vários disparos, mas graças a Deus nenhuma pessoa foi atingida. A mulher que tentou impedir ali naquele momento o sequestro, depois a gente percebe pelas imagens, ela se assusta bastante, corre também, recua, até porque os homens estão armados. Você até relatou isso também, né, jovem? Que no vídeo dá para ver que os criminosos ali, eles se atrapalham em algum momento, porque na hora em que a vítima consegue escapar, o que está armado vai atrás dele e o outro que está ali de casaco amarelo, ele demora um tempinho, mas depois ele vai também correr. Nessa hora que ele vai correr, o comparsa dele, que estava dentro do carro, na direção, no volante, avança com o carro e quase atropela ali o próprio comparsa, que está de casaco amarelo. Toda a ação foi muito rápida e o que chama a atenção no vídeo é o horário em que tudo aconteceu. 7h57 da manhã, o depósito tinha acabado de abrir, o pessoal estava ali ajeitando tudo. Perceba também no vídeo que tem algumas cadeiras ali, né, do outro lado da rua, ali na calçada, ou seja, indicando
indicando que é um lugar onde as pessoas costumam sentar, costumam ficar ali conversando. É uma via bem movimentada, mas que algumas que é uma estrada que está bastante perigosa, Estrada Velha de Monte Gordo, que fica em Barra do Jacuípe, ali no município de Camaçari. A nossa produção entrou em contato com a polícia para ter mais detalhes desta ação. A polícia confirmou que policiais da 59ª Companhia Independente estiveram no local, fizeram rondas ali por toda aquela região, mas até o momento, Adelson Carvalho, a polícia não conseguiu localizar e prender esses 3 criminosos que tentaram aí sequestrar o dono do depósito. Tudo isso assustou, claro, os moradores, né? Imagine de manhã cedinho, Adelson Carvalho, homens armados, barulhos de tiro e uma tentativa de sequestro, pois tudo isso aconteceu e até o momento ninguém foi preso, viu, jovem? Sigo aqui à disposição e volto com você ao estúdio. Valeu, Daniela, tá aí, né? As imagens mostram o desespero aí desse cidadão que por pouco não foi colocado dentro do carro e depois de ser dominado e colocado aí dentro desse veículo, um abraço, né? Só Deus, tá? Ele poderia ser torturado, ele poderia ser baleado, poderia ser morto, poderia acontecer muita coisa com ele. Olha aí o momento que ele tem uma reação. Ele não reage para brigar com os criminosos, para atirar em criminosos, ele reage para se desvencilhar desses caras, né? É aquela história, né? Ah, nunca reaja. Se ele não reage aí, provavelmente ele estaria morto agora. E até o corpo desaparecido. E se tivesse vivo, poderia estar num hospital aí agora, né? Todo quebrado, baleado. Já já nós vamos trazer detalhes também lá do assalto a ônibus que deixou um professor de boxe baleado na cabeça. A testemunha fala, conta detalhes. Já já. Antes, porém, olha o recado. Cheguei aqui para falar com você que gosta de fazer aquele palpite no futebol. A semana está recheada de jogos pelo Brasil e pelo mundo. E tudo isso você encontra na Casa de Apostas. São muitas chances de ganhar. Eu estou fechadão com a casa, meu amigo, e recomendo. É pagamento na hora, com muita segurança e atendimento humanizado 24 horas. Não perca tempo. Agora eu vou te dar o esquema aqui. Valorize seus palpites combinando os vencedores de outros jogos, acertando o placar exato e muito mais. Cada jogo é uma oportunidade. Está esperando o quê? Acesse agora casadeapostas.com e aproveite todas as vantagens que só a casa tem. Vem para cá, vem para casa. Agora, cadê? Tem informação chegando. É, rapaz, jogo do Bahia, já viu, né? Time gigante aí. E vai pegar um adversário que não é bobo, mas que está, né, Nito, na zona de rebaixamento. É isso, Nito? 3 derrotas seguidas. Ou seja, vai chegar aqui mordido. Vai chegar aqui querendo vencer. Bartira. O Adelson, eu estava aqui conversando com a nossa equipe e Cláudio me disse que é uma estratégia do Flamengo, que eles começam assim perdendo, mas depois, ó, aí o bicho pega. Mas, ó, eu tô aqui bem onde está sendo vendido, vai começar, na verdade, a ser vendido amanhã, vão começar a serem vendidos os ingressos. Hoje é só para quem é sócio pela internet, mas eu quero saber se o povo é Bahia Vitória, se estão animados com esse jogo. Boa noite, gente, tudo bom? O senhor é esportista? Sim, meu amor. Joga bola? Sim. Torce pro Bahia, Vitória ou outro time? Não torço por nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Meu time hoje chama Flamengo. Flamengo? E vem cá, vai ter um clássico, sábado, Bahia e Flamengo. O Flamengo também mais ou menos, né? 17ª, tomou pau. Segundo Adelson Carvalho, já perdeu 3 vezes. Mesmo assim, o senhor segue firme? Consigo um Flamengo. Qual o placar? E Bahia e Flamengo aí, eu tô dando 2-0 Flamengo. É mesmo? Na cabeça. Vai assistir? Vou sim. Não posso perder Flamengo e Bahia, não. Jamais. Clássico, hein? Clássico. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Olha, nossa equipe ali, Cláudio, ele disse o seguinte, é uma estratégia. O Flamengo começa perdendo, mas depois, ó, vai pra cabeça. É sério isso? Sempre foi assim. O ano atrasado mesmo ficou quase lá embaixo, na zona. E sempre fomos campeão do Copa do Brasil e a Libertadores. Acredita então no Flamengo. Esqueça a Bahia. Esqueça a Bahia. Acredita no Flamengo. Começa baixinho, termina mais alto.
Olha a pinta de jogador. Não tem uma pinta de jogador. Ele é jogador, você conhece ele, né? Obrigada, viu? Esse aqui não é Bahia nem Vitória, é Flamengo. Sou Flamengo. Obrigada, como é o nome do senhor? Getúlio. Getúlio. Seu Getúlio tem toda uma postura de atleta, né? A gente tá percebendo aqui. Joga bola? Corre atrás dela. Corre atrás dela. Corre atrás dela. Todos os sábados corre atrás dela. E durante a semana esse pica assim, 10, 12 quilômetros. Sabia que ele era atleta? Todo dia. Seu Getúlio, muito obrigada, viu? Obrigada. Agora, este senhorzinho aqui conhece o seu Getúlio. E me disse que ele também é atleta. Agora você, é Bahia, Vitória, 15 de Piracicaba, Flamengo. Qual é o seu time? Torço pelo Bahia. Bahia? Sim. Acha que vai dar Bahia esse fim de semana? Eu, como um bom torcedor que sou, eu acredito que pelo menos um empate. Porque realmente, como o seu Getúlio havia dito anteriormente, o Flamengo ele é surpreendente, né? Mesmo sabendo que está na 17ª posição, mas... Pô, mas peraí, rapaz. Esse torcedor do Bahia também mais ou menos, como é seu nome? É Gilvanildo. Ô, Gilvanildo, normalmente o torcedor fala o quê? Vai ganhar, como seu Getúlio, vai ser 2-0. Você já entrou assim humilde. Tô esperando um empate. É isso mesmo. É verdade, contra o Flamengo, né? Tudo pode acontecer. Mas o Flamengo tá em 17º. Mas é uma equipe que tem boas peças, né? Isso. E o Bahia tá se formando ainda. Tem que respeitar, né? Claro. Não, e aqui na Bahia também tem que respeitar o Bahia. Mas eu, como torcedor, sei que realmente o Bahia ainda não está com aquela equipe que pode surpreender o Flamengo. Então, um empate... Já tá de bom tamanho. Com certeza, claro. Você vai assistir? Não, eu não. Eu não vou ao estádio, não. Então, pronto. Pois é, temos aqui... E vai torcer, né? Claro. Temos aqui um flamenguista apostando em 2-0 e um Bahia apostando no humilde empate. E com você, Adelson, o que é que você acha? Pronto, valeu. O torcedor aí tá de pouca fé, não é? Valeu. Você volta já, Bartira. Olha a cena de guerra. Tancredo Neves, lembra? 15 dias a polícia lá dentro, pau quebrando, a polícia indo pra cima, tiroteio agora, dezenas e dezenas de cápsulas e marcas de tiros. Vamos ouvir aí, ó. Madrugada de pânico. O que será que foi, velho? Vai ser polícia, velho. Parece gravação de um filme, né? Mas não. É o filme da vida real aí. É a vida real. Ai, meu Deus. Observe que o dia já amanheceu, viu? O dia já amanheceu. E o pau tá quebrando. Olha lá. Começa com noite ainda, depois madrugada e para não perder o ritmo, já com o dia clareando. Meu pai do céu. Correndo. Tocando terror. Tancredo Neves. Tancredo Neves. 15 dias a polícia aí dentro, sem sair daí. Muitas e muitas situações que nós relatamos e mostramos. E agora volta o pânico aí no bairro de Tancredo Neves. Pressão, produção, pressão. Alô, Robson Wagner. A pressão subiu. Meu amigo Robson Wagner, um abraço pra você, hein? Agora eu volto a falar do flagrante da violência. Uma tentativa de assalto foi registrada na Pituba. Um ladrão roubou um celular e um morador entrou em luta corporal com o criminoso. Bota no ar. Imagens gravadas por quem passava pelo local mostram o momento em que um homem imobiliza o suspeito. Na sequência, ele joga o suposto criminoso no chão e pega uma pedra para bater na cabeça dele. Nesse momento, quem está filmando entra em desespero. Polícia! Tá matando o cara! Polícia! O fato aconteceu aqui neste local. Segundo informações da polícia, militares da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionados e quando chegaram aqui, receberam a informação de que o celular da vítima teria sido recuperado por um homem e que o suspeito teria conseguido fugir. No local, grande parte do movimento é decorrente de um colégio particular. Para os pais, fica o receio e o cuidado redobrado. Estacionar num lugar seguro, né? Não se expor com o celular, falar com o celular na rua, né?
essas coisas. Comigo nunca aconteceu assalto. Não pegue celular fora da escola, não pegue no ônibus, não pegue no caminho, nada, só dentro da escola ou, né, de volta em casa. E aí sempre ele atende, graças a Deus. Tem que chamar por Deus mesmo. O tempo inteiro, chamando por Deus. O tempo inteiro, pedindo a Deus aí proteção. Pedindo a Deus proteção. Pituba, né? Pituba. Aí o que você viu e já ouviu, já não precisa nem eu falar mais nada, viu? Você ouviu aí, não viu? Ouviu tudo aí, não viu? Nayara Oliveira, né? Você continua, né? Aí na Avenida Tancredo Neves, perto de um grande shopping, né? Local de passagem de milhares de veículos por dia, muita gente trabalhando, centro comercial forte da capital baiana, né? Mas aí também o pau tá quebrando, aí também tem roubo, aí também tem furto, estão levando celular, aí tem ladrão que bota, sabe o quê? A arma dentro da caixa de picolé. Finge que tá vendo picolé, depois puxa a arma de dentro. É com você, Nayara. Adelson, e não tá fácil para ninguém não, viu? Eu tava aqui acompanhando essa matéria da nossa colega Cris Cambuí, lembrando, né, das imagens que eu acompanhei hoje durante toda a programação do jornalismo da Record TV Itapuã, e eu fico me perguntando, meu Deus do céu, a gente não tem um minuto de paz, a gente vai para a escola, acontece isso, a gente vai no shopping center, acontece essa situação, a gente está no ponto de ônibus movimentado como esse aqui, ó, a gente também não está escape a viver isso não, viu? Porque a realidade, quem passa mesmo e quem sente esses episódios é o povo, meu filho, que fica aqui, ó, no ponto, esperando aquele buzu sagrado de todo santo dia para voltar para casa. Aí pensa que vai entrar no transporte, vai ter uma tranquilidade, vai conseguir chegar em casa. Aí no meio do caminho aparece alguém para tirar sua paz. Aí no meio do caminho entra aí um falso vendedor, né, Adelson? Como você bem mencionou, que muitos deles, não todos, mas alguns criminosos agem assim, colocando a arma dentro da caixa de vender picolé, dentro daquela embalagem utilizada para vender as guloseimas, dentro do transporte coletivo, manchando a imagem de muito trabalhador sério, que a gente sabe que tem muito pai de família que acorda cedo e vive, sobrevive desse tipo de trabalho, mas infelizmente os criminosos aproveitam de todas as formas. Prova viva disso é que Nayara acabou de contar para vocês sobre essa mulher que entrou aqui nesse shopping, que fica aqui na Avenida Tancredo Neves, Caminho das Árvores, como você bem queira imaginar, você conhece muito bem. Então ela entrou e roubou e saiu como se nada tivesse acontecendo, ou seja, a naturalidade do crime, a naturalidade de você chegar e cometer este crime. E o que aconteceu hoje também, mais cedinho na Rua Paraná, na Pituba? E também a equipe de Cris Cambuí estava lá junto, acompanhando, ouvindo as pessoas, a sensação de insegurança dos moradores, de quem vai, o pai que vai deixar sua filha na escola, que fica com medo, apreensivo, coloca na porta, fica, entra logo, não pega o celular aqui na rua não, pelo amor de Deus, só pega o celular dentro de casa, eu só pego o celular dentro do mercado, eu só pego o celular quando eu me sinto seguro, mas está cada vez mais complicado, porque a gente que anda pelas ruas de Salvador, a gente acompanha essa movimentação intensa, né? Como aqui esse registro aí de Celso Pititinga, ônibus chegando, ônibus saindo, horário de pico, muita gente indo para casa, muita gente também chegando para trabalhar. E o que fica no meio de tudo isso, hein? Você agora que engasgou aí com café, que eu sei, você que tá botando aí o pão do menino com manteiga, o que fica no meio de tudo isso? A sensação de insegurança, o medo de ser vítima aí de um assalto. Ô, meu amigo, boa noite, posso falar com você? Já deu um sinalzinho aqui de não, a gente respeita também, mas eu vou seguir, né, Adelson? Eu vou seguir aqui para ver se eu consigo conversar com alguém para me passar essa realidade. Amiga, boa noite, tudo bem? Não quer também falar, não quer trazer muitos detalhes. Tudo bem, amiga? Boa noite, posso falar com você? Deixa eu te falar, você tá aqui organizadinha no ponto de ônibus, já tá com casaquinho, porque Salvador não tá pra brincadeira, né, amiga? É tempo de chuva, tempo de sol, tá com a bolsa mais reservadinha e o nosso assunto é exatamente sobre essa sensação de segurança, assaltos dentro do ônibus, no ponto de ônibus, dentro do shopping. Como é que você faz, minha amiga, no dia a dia para tentar não ser vítima? Boa noite. Boa noite. Na verdade é segurar a bolsa e tentar andar com medo mesmo, porque o receio é grande. Você costuma pegar sempre ônibus aqui nessa região? Sempre, sempre aqui. Como é que você avalia que esse ponto? Eu acho bem movimentado, mas eu acho um pouquinho perigoso. Movimentado, eu acho bastante movimentado, pelo menos o horário que eu pego. Já presenciou algum tipo de violência, alguma cena assim? Nada. Que não presencia, né? Amém. Muito obrigada, viu, pela sua gentileza, pela sua educação. A gente entende e compreende que tem muita gente que está cansado, não quer falar aqui com a repórter, mas a gente agradece também igual. Eu vou
seguir aqui acompanhando, que eu quero continuar mostrando a movimentação deste ponto de ônibus, que faz uma importante ligação aqui na Avenida Caminho das Árvores, Tancredo Neves, como eu bem mencionei, uma região que concentra aí grandes estabelecimentos, prédios, né, empresariais, ou seja, muito lugar aqui que o pessoal fica de olho, ou seja, naquela loja ali que vende tal coisa importada, que vende aquele produto mais carinho, vai lá naquela região de Salvador que é considerada nobre e vai lá que vai fazer aquela moeda. Só que, Adelson, muita gente se dá mal, viu, amigo, quando vai agir assim nessa situação. A gente vê aqui a realidade do povo correndo aqui também para pegar ônibus. Deixa eu ver se esse meu amigo aqui consegue falar comigo. Boa noite, tudo bem? Estamos ao vivo no Cidade Alerta, amigo. E o assunto é aquele que com certeza a gente domina muito bem, porque a gente pega buzu todo dia, a gente está na rua de Salvador todo dia. Verdade. Segurança, sensação de segurança, assaltos. É no transporte público, você vai comprar um picolé hoje, você é assaltado. Você vai levar sua filha na escola, você é assaltado. Ou seja, hoje em dia não está fácil para ninguém. Me diga uma coisa, como é que você faz para tentar, assim, amenizar essa situação toda durante todo o seu dia? Boa noite. Bom, eu procuro pegar, assim, no horário assim, de bastante movimento e também os ônibus que vai para o metrô, porque geralmente são os ônibus que estão geralmente mais cheios, então eu prefiro pegar os carros que estão muito mais cheios do que os vazios. Eu prefiro muito, às vezes, ir em pé do que ir sentado. Eu me sinto mais seguro com o ônibus cheio. Você tocou em um assunto que muita gente fala comigo sobre isso, né? Eu gosto de pegar aquele ônibus socado mesmo, que não tem nem lugar, às vezes, de você ficar em pé direito, porque, pelo menos, eu vou pensar assim, aqui ninguém vai entrar para roubar meu celular. Mas tem casos e casos, a gente sabe disso. Nem todos os horários a gente consegue pegar um ônibus cheio, né? Às vezes, um horário desse aqui agora, o ônibus está passando meierozinho, um pouco vazio assim, mas a gente tem que se preservar de alguma forma. O celular está bem guardadinho? Sim, eu mesmo, por acaso, eu sempre saio com dois. Eu tenho um que eu uso realmente, um outro que é só mesmo, que a gente fala que chama, né, de carcaça. É só para poder, se tiver o assalto, entregar o que não está funcionando. É brincadeira, amigo. A gente tem que agora andar assim, né? Tentando nos ajudar de alguma forma. É verdade, tem que saber driblar os ladrões, os meliantes. Verdade, você tá certo, não tá errado não, viu? Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso Cidade Alerta. Boa noite para você também, bom trabalho, bom descanso para quem quer que seja. O Adelson tá vendo aí que o povo tá ligado, amigo. Eu tô dizendo a você, o povo tá ligado, o povo já sabe mais ou menos como é que funciona a estratégia também da ações criminosas. Claro, né, Nayara? Ô, Nayara, vai dizer que eu vou pegar 2 celulares todo dia? Não, às vezes você não tem. Eu sei que você não tem. Às vezes você tem aquele certinho que você comprou, parcelou em 12 vezes, tá pagando a primeira parcela e sai assim, ó, o celular bota aqui, aí vai protegendo, vai botando no corpo para tentar sair de uma situação, né não, Bahia? Diga aí para mim, meu amor, quem nunca pegou um celularzinho e intocou quando entra no buzu com medo de ser assaltado? Boa noite. Boa noite, o meu mesmo tá intocado, tá dentro da mochila. Tá guardadinho? Tá guardadinho, só dentro de casa. Tudo isso é medo de andar em Salvador, é? Precaução, com certeza, porque tá difícil, né? O meu tava conversando, eu trabalho em condomínio e no sábado entrou uma secretária chorando, dizendo que o dela foi furtado ali na rodoviária, né? Entrou em desespero, no Detran, melhor dizendo. Então a gente tem que andar com precaução mesmo, porque a gente compra o nosso aparelho, o valor de 2.000, 1.500. E no seu foi caro, viu? Com certeza, parcelar de 10 vezes, 12 vezes para perder. O meu tá guardadinho, tocadinho mesmo. Tá certo também, aí a torcedor do Bahia já passou a informação dele, tá intocadinho, a mochila aqui é grande agora pra achar esse celular, meu filho. Aí dá trabalho, aí leva muita coisa, né, Bahia? Obrigada, viu, meu bem, pela informação. Adelson, a gente vai tentando distrair um pouquinho o povo, né, que tá esperando, tentando fazer com que esse assunto fique um pouco mais leve, porque a gente já sabe que é duro realmente o dia a dia da população, é duro ver o povo tá aqui na correria. Deixa eu ver se essa minha amiga consegue falar comigo. Boa noite, meu amor, tá colocando a mão na cabeça, tá preocupada com o horário do buzu, de perder o buzu, ou tá com medo de ser assaltada? Eu? Dor de cabeça mesmo. Tá indo pra casa descansar já? Pra casa descansar. Então vai tomar um remedinho, vai descansar direitinho. A gente vai seguir aqui trabalhando e informando o nosso povo. Muito obrigada, viu, meu bem? Adelson, eu volto com você, mas a qualquer momento me chama que a gente mostra o giro aí sobre a nossa cidade. Valeu, Nayara. Aí na Avenida Tancredo Neves, na capital baiana. Aliás, né, as grandes avenidas, as mais movimentadas da capital baiana, infelizmente, também se tornaram corredores do crime, né? Corredores da violência, corredores que são frequentados por criminosos
que entram no buzu, assaltam, descem lá na frente, tocam terror de novo e se camuflam, né? Tem criminoso aí que anda com 3, 4 camisas. Facilmente, ele vai se camuflando, tira uma camisa, bota outra, tira a de cima, já jogou, tá com a de baixo. Aí quem viu, não, o cara tava com a camisa amarela, de repente já tá com azul, tava de boné, não tá mais de boné, já tá sem boné, né? E as buscas continuam aí ao suspeito de atirar na cabeça do professor de boxe Isaías Ribeiro, de 51 anos. Foi um assalto a ônibus na Estrada do Coco, no trecho de Jauá, Camaçari. A polícia já sabe quem é o criminoso. Detalhe, a polícia já identificou o criminoso. A polícia já sabe quem é o cara que atirou na cabeça do professor, que deu aulas o dia inteiro, que trabalhou o dia inteiro e quando voltava para casa, acaba baleado num assalto a ônibus. Informação que o criminoso, depois de atirar na cabeça do professor, ainda passou sobre o seu corpo, passou por cima do corpo. É a testemunha que fala, que vai contar mais detalhes daqui a pouquinho. O professor se encontra internado, segundo as informações aí da família, em estado gravíssimo, no Hospital Geral do Estado, na Avenida Vasco da Gama, na capital baiana. Mais detalhes daqui a pouquinho, na volta do Cidade Alerta Bahia. Está com o nosso Cidade Alerta Bahia. Um abraço para a nossa querida João Dourado Bahia, aniversariante do dia. Com a interdição da ladeira da montanha, 25 linhas de ônibus tiveram o itinerário alterado. Daniela Mazei tem mais informações sobre essas mudanças. Daniela, a gente sabe que a ladeira da montanha é uma importante ligação da cidade baixa com a cidade alta. E agora, o que acontece? Adelso Carvalho, foi uma manhã de trânsito complicado aqui nesta área da cidade, justamente por isso que você falou, né? Porque muitos motoristas que querem aí acessar a cidade alta, a cidade baixa, acabam pegando a ladeira da montanha como alternativa. Mas hoje, por causa da forte chuva que deu em Salvador, várias vias ficaram alagadas e também teve deslizamento de pedras e de terra na ladeira da montanha. Por isso que a Codesal, Defesa Civil, Transalvador fizeram uma interdição da via para todos os tipos de veículos, justamente por causa desse risco, né? Uma pedra poderia cair em algum veículo ou na cabeça de algum pedestre também que estivesse passando por lá. Por isso, a via foi interditada, o que foi o suficiente para gerar transtorno e trânsito aqui nesta área também do comércio, de onde nós falamos ao vivo. Rapidamente, a prefeitura informou que faria um ponto de ônibus improvisado aqui onde nós estamos, né, em frente ao Mercado Modelo, aqui nessa pracinha nova que foi reformada, e prometeu uma estrutura. Só que agora à noite, Adelso Carvalho, a gente chegou aqui, o que a gente observou é que os ônibus realmente estão parando aqui em um pequeno recuo que tem aqui neste local que foi feito para embarque e desembarque de vans de turismo. Eles aproveitaram que existe esse recuo e estão parando também aqui neste mesmo local. Não tem uma estrutura física de um ponto de ônibus improvisado. A movimentação agora à noite também, agora são 7h07, também está uma movimentação tranquila, não tem passageiros neste momento aguardando aqui pelo ônibus. Tem um senhor ali, eu vou caminhar até lá, Roberto, vamos lá para ver se ele está esperando o ônibus, se ele sabe que aqui realmente é um ponto improvisado. Não tem nenhum tipo de sinalização, de placa indicando, apenas realmente a placa de que aqui é local de embarque e desembarque de turistas. Tudo bem, boa noite. O senhor está aguardando o ônibus? Sim, é porque a montanha está interditada. Só que não tem nenhum preposto da prefeitura aqui para dar um suporte. Então, estou tentando parar o ônibus aqui. Eu não sei onde está parando. Do lado de cá não está parando. Que eu estou indo para a Avenida Garibaldi. E a gente aqui está todos. E os motoristas não estão obedecendo. Eu não sei para onde é que eu vou pegar transporte aqui. Olha aí, Adelso Carvalho, ao vivo, né? A gente está ouvindo esse relato aqui de um passageiro que está sabendo sim que a montanha está interditada, por isso os ônibus estão fazendo outro itinerário, né? Em vez de pegar a ladeira da montanha, eles estão ou pegando o túnel Américo Simas, que é mais para carro pequeno, e os ônibus têm que passar ali pela Avenida Contorno, né? A Lafayette Coutinho. E eles estão parando aqui nesse ponto improvisado. O senhor está no local certo, porque os ônibus estão parando aqui, só que não tem nenhum tipo de sinalização, como o senhor mesmo informou. E eles não estão obedecendo. Quando eu tentei parar aqui, tentei parar outra aqui, eles não obedeceram. Então tinha que ter o pessoal responsável pelo transporte público aqui dando suporte.
E o senhor vai pegar que linha? Eu estou indo para a Avenida Anita Garibaldi, ou Barra Garibaldi, ou Rodoviária Circular Garibaldi. Então já passou o ônibus por aqui, Já o senhor deu o passou, sinal e todos eles não dois pararam? Não pararam. E o que passou foi o Cabula 6 Ondina. Do horário, não respeitou. Me lembre o nome do senhor. Marino Lima dos Santos. Seu Marino, Daniela, prazer, viu? Seu Marino, me tira uma dúvida. Se o senhor não estivesse aqui hoje, o senhor já normalmente pega ônibus aonde para voltar para casa? Eu pego na ladeira da montanha. Ali no pé da ladeira da montanha, mas tem tranquilo, lá é tranquilo. Tá bom, então. Obrigada, viu? Boa sorte para o senhor. A gente vai continuar aqui acompanhando. Espero que o senhor consiga. Tá vindo mais ônibus ali. Eu não sei se vão parar aqui, mas tá aí o desabafo, então, né, desse passageiro que disse que fez sinal, o motorista não parou. Então, esse ponto improvisado é exatamente aqui na pista. Os ônibus passaram direto, não pararam aqui. Mas é isso então, viu, Adelso Carvalho? Fica bem aqui, nessa pracinha reformada aqui, em frente ao Mercado Modelo. Ponto de ônibus improvisado, 25 linhas de ônibus vão parar por aqui por enquanto, porque a ladeira da montanha segue interditada por tempo indeterminado, né? Não tem um prazo para que a ladeira seja liberada, justamente por causa do risco de deslizamento de pedras e de terra por lá, viu, Adelso? Sigo à disposição e volto com você ao estúdio. Valeu, Mazei. Mais uma vez, a nossa gloriosa ladeira da montanha vira notícia. Mais uma vez. Agora vamos aqui, porque Pedro Centro-Sé está aí com a polícia acompanhando essas informações. Buscas ao sujeito que atirou na cabeça do professor Isaías, professor de boxe, dentro de um ônibus, já chegando em Jauá, Estrada do Coco, Camaçari. Pedro Centro-Sé está no HGE, para onde foi levado o professor em estado grave, né? Ô Pedro, uma testemunha conta detalhes de tudo como aconteceu, é isso, Pedro? Conta sim, viu, Adelson Carvalho? Nós encontramos essa testemunha hoje mais cedo, quando a nossa equipe esteve lá em Abrantes, na delegacia, onde Isaías filho de seu Isaías, estava registrando a ocorrência. A gente entrevistou ele, a gente falou com ele. Ele vai falar com a gente agorinha com relação ao fato do pai ter reagido, né? A irmã dele, a filha de seu Isaías, não acredita que o pai tenha reagido. Daqui a pouquinho o filho dele, né, falando com a gente, vai dizer que também não acredita que isso possa ter acontecido, porque seu Isaías era um cara muito tranquilo, não era de violência, ele era instrutor de boxe, mas para que ninguém misture isso com ser violento, não tem nada a ver. Ele era um cara tranquilo, pacato, ia da casa para o trabalho, do trabalho para casa, era muito querido por todo mundo. E ele sempre dizia para os filhos não reagirem. Meu filho, se você estiver numa situação dessa, minha filha, se você estiver numa situação de perigo, entregue tudo, bolsa, mochila, celular. No outro dia você está com outro aparelho. Então, até por isso, os filhos não acreditam, né, que o pai tenha reagido. O próprio Isaías vai falar com a gente daqui a pouquinho, porque, Adelson, a gente esteve, né, na delegacia e a gente também deu a sorte de ir no momento certo, na hora certa, no lugar certo, de encontrar com essa passageira que, muito solícita, ela inclusive estava indo para a delegacia para dar um depoimento, tá? Para dar um depoimento e dizendo tudo o que aconteceu. Ela inclusive se colocou à disposição da família para ajudar no que foi necessário, né, no que fosse necessário. E essa mulher vai trazer daqui a pouquinho detalhes não só de como o crime aconteceu, mas do que esse suspeito foi capaz de fazer, do que ele disse logo após ter efetuado um único disparo. E esse único disparo que atingiu seu Isaías na cabeça. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir com detalhes, além da imagem do circuito interno, né, que a gente já viu aí diversas vezes do que aconteceu, mas a gente vai ouvir um relato de uma passageira que estava no mesmo ônibus de seu Isaías. Mas agora a gente vai ouvir o filho dele, que justamente estranha esse comportamento do pai. Ele não sabe por que o pai teria reagido. A gente ouviu agora há pouco a irmã dele, a filha também de seu Isaías, dizendo que o pai na certa foi proteger, foi defender alguém. E a gente vai ouvir agora o que o filho de seu Isaías tem a dizer sobre isso. Ouçam aí.
como sempre, todo dia ele tá indo para casa, ele me ligava, falava, meu campeão, tô chegando aqui no pedágio, tô chegando. E ele falou comigo que tava chegando, só que ele não chegou. Minha mãe pegou e me ligou, falou, seu pai não chegou até agora, tem notícia. Eu comecei a ligar e aí minha mãe falou, aconteceu um assalto aqui no ônibus e tinha uma vítima que foi baleada. Aí eu saí com um amigo para procurar e eu tive a notícia que ele estava na HGE. Cheguei na HGE e tive a notícia, infelizmente. Eu também fiquei surpreso, porque geralmente ele sempre falava para mim, para os meus amigos de treino, e falava, meu campeão, vem assaltar, passa o celular, ameaçar com o outro. Mas no momento ali, acho que no calor do momento ali, a raiva, ele pegou e infelizmente reagiu. Vocês ouviram, né, a fala aí de Isaías Filho, dizendo que o pai dele chama ele de meu campeão, não reaja, entregue o celular. Mas é aquilo, né, Adelson e pessoal de casa, a gente pode passar um conselho, saber como proceder numa situação dessa, mas a gente nunca sabe como a gente de fato vai reagir ou não reagir quando a gente se depara com essa situação. Então, a polícia, através das imagens, o ônibus, inclusive, está lá parado na delegacia de Abrantes, onde ainda vai passar por perícia. A gente teve acesso ao ônibus, né? A gente conseguiu, pelo menos do lado de fora, fazer algumas imagens, né? Ainda tinha muito sangue, né? O ônibus não foi limpo, né? Ainda tinha sangue lá do ferimento de seu Isaías no chão, bem perto da catraca, da roleta do ônibus onde ele estava. Talvez para proteger essa passageira, né, já que eu contei mais cedo, que esse assaltante, depois dele ter pegado vários celulares, ele vai no fundo do ônibus, ele volta e ele bota a mão na sacola dessa menina e talvez sendo muito agressivo, essa passageira chama a atenção de que esse assaltante ele estava nervoso. Talvez tenha sido nessa hora que seu Isaías, com o único intuito de protegê-la, de defendê-la, de tentar afastar algo de pior que pudesse acontecer com essa passageira, ele tentou interceder, ele tentou se intrometer, proteger, afastar o bandido, enfim, e foi nesse momento que o assaltante atirou. Agora sim, Adelson e pessoal de casa, a gente vai ouvir essa passageira. Essa mulher, ela não se identifica, muito abalada, em choque ainda com tudo o que aconteceu, e ela vai trazer mais detalhes, ela que presenciou absolutamente tudo. A gente conversou com ela com exclusividade agora há pouco, lá na frente da delegacia de Abrantes. Ela vai contar como tudo aconteceu ontem à noite dentro desse coletivo. Acompanhe. Entrou, sentou do lado esquerdo do motorista, na cadeira que é solta. Depois do pedágio, alguns metros, ele anunciou assalto, com uma arma toda preta. E começou a saquear os passageiros. Tinha poucos passageiros, pedindo celular. Saqueou, pediu uma moça que tinha acabado de pegar o ônibus no pedágio e ela estava com a mochila preta, parece que não tinha um celular, porque ela tinha acabado de ser assaltada semana passada. E aí ele começou, né, a pedir as pessoas darem, só que essa moça ele não se contentou, ele voltou novamente, ele já estava no fundo do ônibus, ele voltou novamente pedindo que ele abrisse a mochila, aquele nervoso todo, pulou o torniquete, voltou de novo. Aí quando ele voltou e deu as costas a o rapaz, seu Isaías, ele aí achou que ia conseguir domar ele, né? Aí foi quando eu abaixei a cabeça, eu só ouvia as coisas. Aí foi na hora do disparo. Ele passou por cima do corpo, ele falou assim, tá vendo, por causa de um celular você perdeu a vida. Vocês ouviram aí o relato dessa passageira, com detalhes de tudo o que aconteceu. E esse suspeito, cruel, frio, ele, mesmo com seu Isaías caído ao chão, ele passa por cima do corpo mais de uma vez. Ele tenta ainda pegar outros pertences e ainda diz, né? Tá vendo aí? Por conta da sua atitude, por conta de um celular, você perdeu a vida. Mas seu Isaías, ele está vivo, ele está lutando pela vida. Ele segue internado aqui no Hospital Geral do Estado, Adelson, e a gente teve também agora uma última informação do estado de saúde de seu Isaías. Ele segue estável, num estado grave, delicado, e ele teve que ser entubado após passar por uma cirurgia de mais de 7 horas. Ele segue entubado aqui no HGE. Os médicos vão esperar até 48 horas para poder avaliar qualquer tipo de ferimento,
qualquer possibilidade de sequela. Então fica aí a nossa torcida para que a polícia encontre esse suspeito, para que seu Isaías se recupere e a gente torce para que essa história, viu, Adelson, tenha um final feliz. A gente volta com você aí do estúdio. Tá aí, né? São os nossos votos também, né? De recuperação aí para o seu Isaías, professor de boxe. 7 horas de cirurgia. 7 horas no centro cirúrgico, tá? E essa testemunha traz detalhes aí, né, que vão ajudar também nas investigações policiais. Detalhes que ela trouxe para a Bahia inteira ficar ainda mais estarrecida. Que o ladrão passa várias vezes por cima do corpo e ainda diz: tá vendo aí? Por causa de um celular você agora perdeu a vida. Tá vendo? O que é a criminalidade, né? A ousadia que deram e continuam dando a esse tipo de sujeito deletério. Vamos ver que hora que ele vai ser preso. Não sei que hora que ele vai ser preso. Na hora que ele for preso, a gente vai divulgar aqui, não é? Porque já passou da hora de ele ser preso também, não é, produção? Já passou da hora de ser preso. Está na hora. A polícia precisa dar uma resposta imediata. Já passou da hora. A Nacional G3 tem um recado para você, acompanhe. Olha só, a vida não é só pagar boletos e a gente sabe disso. Mais importante que pagar é pagar um valor que caiba no seu bolso. Eu sei que as contas apertaram, o seu orçamento mensal está no vermelho e você não sabe mais o que fazer, não é mesmo? Fique calmo, a Nacional G3 sabe o que fazer para te ajudar. Agende um horário para atendimento presencial ou online gratuito e saiba como garantir desconto na quitação da sua dívida. Economize seu dinheiro, é garantido em contrato, não precisa pagar nada à vista. Planejamento financeiro é com a Nacional G3, 0800 888 3211. Viu aí? Parcela do veículo atrasou, cartão estourado, a Nacional G3 resolve para você. Saia do sufoco e negocie suas dívidas. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Planejamento financeiro é com a Nacional G3, 0800 888 3211. Olha, preste atenção, porque a gente volta com essa imagem aí de dentro do ônibus, onde o professor Isaías foi baleado, porque atenção, hein? Uma pessoa foi levada para a delegacia, a 26ª, não é isso, produção? Vila de Abrantes, 26ª, está sendo ouvida agora. Agora, não podemos confirmar se é o citado criminoso, né? Se é ou não o criminoso, mas uma pessoa, informação que chega pra gente, que está sendo ouvida agora, né? Tem um sujeito sendo ouvido agora na 26ª delegacia em Vila de Abrantes, lá em Camaçari. Delegacia que apura esse crime aí dentro do ônibus, né? Lá em Jauá, onde o professor foi baleado. Já podemos ter mais informações e atualização aqui dentro do Cidade Alerta Bahia, que chega na frente, que chega primeiro e volta já. Adelson, eu lhe adoro, assisto todas as noites, não perco o seu programa, tá? Meu nome é Crisleida Pena Grande do Retiro, amo a sua naturalidade de falar no programa, das coisas, das notícias. As pessoas têm que ficar realmente ligadinhas no seu programa, que tem só notícias boas. Adoro o Record. O que é que tem aí nessa caneca, hein, Adelson? Conta aí pra gente. Delícia. Leite de coco da roça, lá no Conde. Daí, Betinho, lá do Conde, né? Do coco do Conde. Cartão social, um abraço pro meu povo de João Dourado, Bahia, aniversariante do dia. Teixeira de Freitas, aniversariante do dia. Seu Adalberto, de Alagoinhas, um abraço. Sogro aí do meu amigo dançarino. Vanessa da Mata Machado. Ela precisa de sangue, qualquer tipo. Doação pode ser feita lá na Fundação Emoba. Ela está no Hospital Geral do Estado, depois de sofrer uma queda de moto. Vanessa da Mata Machado, aguardando ajuda aí do nosso público.
Caravana Cidade Alerta Bahia, na sexta-feira, lá na rótula do Juliano, em Narandiba. Alô, Betinho. Será? Vai estourar lá, hein? Alô, Narandiba. Alô, Narandiba, é sexta-feira agora, conhecida como dia 12. Lógico, rapaz, você está jogando contra ou a favor? Oxe. Sexta-feira agora, na rótula do Juliano, Narandiba. Alô, Toque Love, vai estar lá também com meu irmãozinho Betinho. Alô, Utinga. Alô, Bonito. Alô, Cafarnaum. Alô, João Dourado. Tá aí o nosso prestígio para cidades do interior da Bahia. Atenção, um caminhão foi roubado na manhã de hoje, terça-feira, em um posto de combustíveis em Valéria. BR-324, trecho de Valéria. O caminhão é esse aí. O proprietário do veículo, um caminhão de placa RDG 4J00, que estava parado no posto quando 2 criminosos armados desceram de um carro e anunciaram o assalto. Os 2 entraram no veículo e fugiram no sentido Feira de Santana. Um terceiro criminoso seguiu atrás, dirigindo o carro onde estavam os 2 primeiros bandidos. Quem tiver informação sobre esse caminhão pode entrar em contato com o senhor André Salles, tá aí? E a nossa produção também, com o nosso zap, né? Se você tiver informação, coloca o nosso zap no aí, né, produção? Que a pessoa pode mandar uma foto aí de onde esse caminhão estiver. É um caminhão que transporta frios. Informação que ele estaria carregado de frios. Carga cara, né? Tomara que seu proprietário encontre logo esse veículo, com fé em Deus. Atenção, Cidade Baixa. Moradores da Cidade Baixa enfrentaram dificuldades para sair de casa hoje. A chuva deixou diversas ruas alagadas. A água invadiu, inclusive, colégios no bairro do Uruguai. E houve deslizamento de terra também. Mostramos aqui no Cidade Alerta Bahia de ontem um transtorno muito grande na nossa capital baiana. Carros ilhados, pessoas ilhadas. E hoje não foi diferente. Bota no ar. A manhã de chuva exigia atenção e cautela dos motoristas. Pelas ruas da Cidade Baixa não era difícil encontrar pontos de alagamento, mesmo em vias principais, como na subida para a Via Expressa e no acesso à ladeira da Água Brusca. Em vários trechos, pedestres se arriscavam para passar. Tá difícil, essa água aqui. Vai se arriscando e tendo que molhar o pé. Jeito, fazer o quê? E em vários pontos da cidade, por onde a gente passa, que tem registros de alagamento, a causa pode estar muito próxima, como nesse caso aqui. Olha só, o tamanho da água acumulada. E do lado de cá, muito lixo largado. Certamente isso acaba entupindo os bueiros e comprometendo o escoamento da água. Moradores do Uruguai também enviaram imagens de alagamento pelo bairro. Devido às obras, a água da chuva arrastava muito barro. Nos mares, o nível da água também subiu e os comerciantes começaram um dia de trabalho tentando limpar os estabelecimentos. A chuva alagou ainda este colégio no bairro do Uruguai. Outro trecho de preocupação pela força da água era na ladeira da montanha. A terra de um paredão começou a ceder, arrastando as pedras que por pouco não paravam no meio da pista. A Defesa Civil esteve no local e a Transalvador também foi acionada caso a situação comprometesse o trânsito na via. Depois que a chuva deu uma trégua e os engenheiros da Defesa Civil conseguiram chegar um pouco mais perto aqui do local, já ficou constatado desprendimento de rocha, que aconteceu por conta da força da água. E aí não tem jeito, como há o risco de novas pedras assim maiores possam se desprender, foi preciso realmente interditar aqui a via. Transalvador já desceu, não tem mais nenhum veículo subindo, nem de passeio, nem de grande porte, como os ônibus. E os engenheiros farão uma nova análise para ver que medidas serão adotadas de forma rápida e emergencial, para que possa conter toda essa situação, o que já foi ajudado por aqueles prismas de concretos que já estavam instalados ali, mas claro, precisa de algo ainda mais específico para evitar um acidente aqui na região. Por segurança, nós vamos fazer o quê? Interditamos primeiro a avenida, a ladeira, vamos dar uma olhada para ver se existe possibilidade de algum bloco desse desprender-se. Só lembrando que da vez passada foram 3 meses, né? Aí a ladeira da montanha interditada também, né? E segue interditada, né? Alô, meu amigo Juracido Bravo, Serra Preta, aniversariante do dia. Um abraço, meu amigo. Cadê Moema Bartira? Tá de volta com a gente, né? Ao vivo, com a previsão aí para os próximos dias. Mas a previsão é que a chuva vai continuar, não é isso, Bartira?
É isso, Adelson. Como a gente conversou ontem, né? É a época dela. Então vai sim continuar chovendo. Até o final de semana, por exemplo, a previsão é de 90% de chuva. Então sim, vai chover. As chuvas serão moderadas, mas a qualquer hora do dia a temperatura vai variar de 24 a 29 graus. Adelson, o que é interessante é que chove em vários pontos da cidade. A chuva não está localizada, como é da época dela, como a gente comentou. Então, na Liberdade choveu, Massaranduba, Cidade Baixa, Lauro de Freitas. Então, toda Salvador vai chover. Segundo o Sóstenes Macedo, que é o diretor da Codesal, ele falou com a gente há pouquinho. Ele disse o seguinte: essa época da chuva vai chover o mês inteiro e aí os dias vão variar. Dias que vão chover mais e dias que a gente vai ter uma estabilidade maior. Agora, a gente viu na matéria de Iula, né, a importância da gente manter as ruas limpas. Muitas vezes a gente joga sem pensar o lixo na rua, mas isso tem um impacto, porque quando a chuva vem, a água não tem como escorrer e aí vem os alagamentos. A gente pensa também, além do lixo, a gente pensa no risco de doenças, porque aí juntando lixo, esgoto, fezes. Tem também, a gente sempre fala da leptospirose, que é a doença que a urina do rato causa nos humanos. Então, são muitos prejuízos que a gente pode ter por conta da chuva. Mas, claro, né, Adelson, você já comentou, a culpa não é da chuva, é a época dela. O que a gente pode fazer é se preparar para a chuva. Então, vai continuar chovendo até o final do mês. Dias com maior probabilidade, dias que a gente vai ter um clima mais estável. Agora, eu estou aqui no Porto da Barra, estou com o meu cinegrafista Silva. Eu vou pedir para ele dar um giro, porque ainda assim, Adelson, tem gente que pratica esporte. Agora a gente está vendo aqui um treino de futevôlei. Você vê que a galera vem preparada, mesmo com chuva, mesmo com a possibilidade de chuva. Agora, aparentemente, para a gente aqui, o clima está estável, mas a época da chuva é chuva a qualquer hora do dia. Então, até o final do mês, a gente tem que se preparar, porque é a época da chuva. Dias com mais chuvas, dias com menos chuvas, e é realmente interessante. Ontem, na hora que eu entrei, eu fui pesquisar para saber quais eram os bairros que estavam sendo mais afetados com a chuva, né? Cajazeiras, ontem estava ganhando. Já hoje, a Liberdade e a Cidade Baixa. Além disso, a gente percebe também um transtorno em relação ao trânsito, porque sim, provoca muito alagamento, aí as pessoas que estão dirigindo já vão mais devagar, e aí com isso o trajeto que você levaria 10 minutos, às vezes você leva 1 hora, 1h30, aí tem acidente, enfim. É a época da chuva, a gente tem que respeitar e se preparar. Claro, as políticas públicas, o escoamento. Agora a gente tem que fazer também a nossa parte, né? O que é a nossa parte? Não jogar o lixo na rua, porque isso vai entupir os bueiros. A gente tem que preservar na hora que a gente for sair de casa também. E já sabe que é assim, a gente sair com uma certa antecedência. Quem está dirigindo, ligar os faróis, porque isso é muito importante. A gente fica, às vezes, com a visibilidade realmente complicada e evitando, assim, os riscos da gente se acidentar e, claro, acidentar também, fazer esse acidente com outras pessoas. O que a gente percebe aqui, nessa zona turística, que é o Porto da Barra, é um porto mais devagar, é um porto invernal. Mas mesmo assim, para quem gosta também, é um clima muito agradável, viu, Adelson? Porque às vezes a gente fala assim, chuva, tempo ruim. Eu, particularmente, não gosto nem de usar essa expressão tempo ruim. Porque o que é tempo ruim? Quando a gente não precisa de chuva, imagine quem está no interior, naquela seca, não precisa da chuva, é o tempo dela. O que a gente pode fazer? Respeitar, fazer a nossa parte, nos cuidarmos e também preservar o quê? Essa questão pública, que é não jogar o lixo, que isso a gente percebe no dia a dia, a dificuldade que as pessoas têm por conta do entupimento dos bueiros, porque existe uma drenagem. Quando tem a chuva, existe, a gente vê, né, os ferros, muitas vezes a gente como leigo, olha, tem assim um bueiro, aquele ferro ali, é para a água escorrer e para toda a água para um certo local. Mas quando esses bueiros estão entupidos, não tem como a água escoar. E por que esses bueiros estão entupidos? Porque muitas vezes a gente joga o lixo, tá no carro, joga o lixo da janela, ou deixa o lixo num local inadequado, e isso tudo faz com que a água fique acumulada. A água acumulada, alagamentos. Alagamentos, transtornos, engarrafamentos e o risco de doenças. Adelson, estou à sua disposição neste porto outonal, né? Porque a gente não está invernal, a gente está no outono ainda, né? Com você, Adelson. Verdade, outono, né? Muitas pessoas se confundem por conta aí das características do tempo, parecendo que é inverno. Mas estamos no outono e você disse muito bem, eu sempre defendo aqui. Por que mau tempo?
Que história é essa de mau tempo? Não tem nada de mau tempo, o tempo é o tempo. Né? Pergunte lá no sertão, quando chove, se o povo diz que é mau tempo. Quando a chuva chega, na hora de plantar o milho. Pergunte se é, não é. Na hora de encher as barragens, na hora de ter comida para o gado, não é mau tempo. Tá? Agora, o que a gente está vendo aí, né, é uma situação, e você disse muito bem, aquele inocente papelzinho que a gente de repente dispensa, né, aquele saquinho de lixo, inocente saquinho de lixo que vai sendo dispensado no dia a dia, e ele acaba no bueiro e travando toda a nossa cidade. O que a gente está vendo aí, né, é uma situação da ladeira da montanha que não é de agora, né, é um problema antigo, um problema crônico, né, mas toda vez que há uma interdição, não é por pouco tempo. Né? Não quero desanimar quem trafega por aí, porque as viagens agora ficam mais longas, né? Pessoas que trafegam aí com um caminho mais curto têm que agora ir pela ladeira da Contorno, né, Val? Ladeira do Contorno, né? E acaba ficando um trajeto mais longo. Se você for pegar um carro por aplicativo, pode ficar mais longo também o seu percurso e pagar mais, um táxi fica mais caro também. Os pontos foram modificados, você viu aí seu Marino mais cedo falando com Daniela Mazei, né? Os pontos foram retirados, modificados de emergência, então muita gente não sabe, pegou muita gente de surpresa, porque é uma situação emergencial, mas eu peço também, né, o motorista, né, que a prefeitura também não multe o motorista, né, para que ele possa parar ali também, né, porque é um momento emergencial. Se ele para ali, ele não está cometendo nenhuma infração. Houve uma mudança repentina aí no trânsito. Eu volto a falar da noite de terror em Tancredo Neves, capital baiana. Um homem suspeito de tráfico de drogas foi executado pelos rivais. Quantidade de tiros assustou moradores. Bota no ar. Moradores do bairro Tancredo Neves ficaram assustados com o crime e não quiseram gravar entrevistas. Eles gravaram o momento que os tiros foram disparados. Durante o ataque, várias pessoas que participavam de um jogo de futebol saíram correndo. A sequência dos tiros deixou todos em pânico. No local do crime foram encontradas várias cápsulas de armas de diversos calibres. Até agora, ninguém foi preso. O homem ainda não identificado fazia parte de uma organização criminosa e teria sido sequestrado por traficantes rivais. Ele passou pelo tribunal do crime que decidiu por executá-lo. De acordo com informações das autoridades, a ordem para matá-lo teria partido do presídio. Ele foi trazido da localidade de uma daquelas baixadas, né, fala-se na região das Ubaranas, que é uma localidade ali, e eles trouxeram esse indivíduo para a rua principal e executaram ali. Por que eles fazem isso? Para afastar a presença policial nessas localidades, né, nessas baixadas, que tem acontecido de forma muito intensa já há mais de 30 dias. Apesar do clima tenso no bairro, o comércio continua funcionando normalmente e os ônibus circulando. Desde o mês passado, a Secretaria de Segurança Pública reforçou o policiamento em Tancredo Neves e já tirou de circulação dezenas de armas de fogo e mais de 20 traficantes presos. Tem prazo de término essas operações. A determinação do nosso excelente senhor coronel comandante-geral e do nosso comandante regional é que essas ações, essas intervenções continuem acontecendo e como estão e vão continuar acontecendo com apoio de diversas unidades. Aí, é a polícia que não pode recuar nunca, né? Ouviu o que disse aí o oficial? Ouviu? O Major Luciano Jorge? Os criminosos pegaram o rival lá na Baixa. Levaram ele para a rua principal e lá o executaram. Por quê? O tribunal do crime não quer a polícia lá embaixo. Lá em cima é normal, na pista principal, na rua principal é passagem de viatura. Agora lá embaixo não. Quanto menos polícia, melhor. Quanto menos chamar a atenção da polícia, melhor. Então, o que é que eles fazem? Mas a polícia já sabe de toda essa estratégia, né? Só que, durante esse período que eles acabam, teoricamente, afastando a polícia lá da Baixa, eles estão, sabe o quê? Construindo aquelas barricadas. Lembra, produção? Construindo aquelas barricadas
de concreto, né, com toneladas e toneladas de concreto, para que quando a polícia descer, que for passar de viatura, não consegue. Então é tudo estratégia. A polícia tem sua estratégia e o crime também tem a estratégia dele. Teria um outro baleado aí, né? Seriam 2, né? O Homem Nascimento trouxe a informação passada pela polícia, obviamente, desse sujeito que tinha aí, de acordo com a polícia, envolvimento no mundo do crime e acabou sendo executado pelo Tribunal do Crime, que prende, que julga, condena e executa. E aí no Tribunal do Crime, viu, produção, não existe audiência de custódia. Sabe disso, né? Não, aí não tem audiência de custódia. Aí é execução sumária. Aí entrou no Tribunal do Crime, já sabe que pode encomendar o caixão. Em alguns casos, em outros não, porque o corpo desaparece. Então não tem nem como enterrar o corpo. Esse é o Tribunal do Crime tocando terror ainda aí em Tancredo Neves. Mais de 2.000 equipamentos sonoros apreendidos em operações de combate à poluição sonora em Salvador foram destruídos. Você sabe que domingo, conhecido como anteontem, foi Dia Mundial de Combate à Poluição Sonora, né? E Salvador é uma cidade que, infelizmente, se destaca aí na produção de som sem freio, de som aí perturbador. É verdade, paredão, tudo isso aí. A ação ocorreu no pátio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, SEDUR. Os equipamentos foram apreendidos no ano de 2020, através das operações Sillery e Morfeu. A última operação de destruição dos equipamentos sonoros foi realizada pela Secretaria em 2018. Apenas de janeiro a abril deste ano, a SEDUR já apreendeu mais de 300. Foram 323 equipamentos sonoros. Segundo o órgão, o cidadão ou estabelecimento que é flagrado infringindo a lei é penalizado com uma multa que pode variar de R$ 1.211,73 até R$ 201.788. Olha que imagem, hein? Aí alguém vai dizer, olha, acabou também, hein, com o ganha-pão de muita gente. Sabe disso, né, produção? Oxi. É, sim, Nito. Abre o zap aí pra você ver se não tem um monte de queixa. Abre o zap aí pra você ver. Alô, Come Kibe. Come Kibe. Tem ido lá em Jequié, Come Kibe? Você não gosta disso aí não, né? Você gosta dessa zoada aí não, né? Come Kibe aí, ó, tá atrás de você, Lindaura. Olha lá, Come Kibe aí. Vai lá. Olha, um entregador teve o celular roubado por 2 criminosos que estavam em uma moto. Você vai ter mais detalhes daqui a pouco, viu? Ô, produção, faz o seguinte aí, viu? Assim que a gente tiver mais informação aí até o final do programa sobre a situação do professor Isaías, né? Tem muita gente se manifestando nas redes sociais aí e torcendo aí pela recuperação do professor que está internado depois de ser baleado na cabeça. 2 homens foram presos e um adolescente apreendido em flagrante quando tentaram roubar uma loja de roupas em Itabuna, no sul da Bahia. Um dos suspeitos era funcionário da loja. A prisão e a apreensão dos suspeitos aconteceu durante a madrugada e foi realizada pela Polícia Militar. Um dos suspeitos, um funcionário da loja, estava dentro do estabelecimento. O outro, um adolescente, aguardava na porta. O terceiro, envolvido, estava neste veículo, próximo ao local do arrombamento, e daria fuga aos comparsas, segundo a polícia. Um deles tentou fugir da abordagem policial, sendo alcançado. O veículo usado para a prática criminosa também foi apreendido. Quando os PM me perguntaram se eu tinha um funcionário chamado Adriano, eu falei, tenho. Eu acho que é ele que está aqui dentro, trancado. E eu... Quando eu cheguei, quando ele estava trancado, eu falei, Adriano, sai que os policiais estão aqui. Eles não vão sair enquanto você não sair. Pode sair, que eles não vão fazer nada com você, não. Eu acho que passou 1 minuto, ele abriu a porta e saiu. Foi isso. E a decepção fica, né? É quase um filho, cara de 35 anos, eu acho. Comigo há 18 anos e a gente chegar e deparar com a situação dessa. Os suspeitos foram apresentados na delegacia.
O adolescente, após ter sido ouvido, foi liberado. Os outros 2 envolvidos foram flagranteados e encaminhados para o presídio, onde vão passar por audiência de custódia. Toda a madrugada, as rondas no centro da cidade, no comércio, para que possamos evitar esses arrombamentos, né? Como foi efetuando essa prisão essa noite. No final de semana de feriado prolongado, madrugada de domingo, dia 30, uma loja também foi alvo de criminosos na Avenida Cinquentenário. Em ação ousada, 3 criminosos chegaram em um veículo com muitos equipamentos. Tiveram acesso à loja pela Rua Duque de Caxias através de uma garagem de um imóvel abandonado, subindo a altura de aproximadamente 5 metros. Danificaram as fechaduras das portas, quebraram a parede dobrada, mas não conseguiram ter acesso ao imóvel vizinho, uma instituição financeira. Arrombaram o cofre, levando uma quantia de R$100 mil. Câmeras foram arrancadas e o DVR levado pelos criminosos. Imagens de câmeras de segurança do local flagraram a chegada dos bandidos e a saída carregando todo o material. Você ouviu aí, na verdade, né? Obrigado, viu, Silmara Souza. Voltando aqui ao nosso Cidade Alerta Bahia, ela trouxe aí 2 informações bombásticas. Uma da loja, né? O cidadão decepcionado, ele fala aí, o empregado como se fosse um filho, 18 anos, dos 35 que o cara tem, 18 trabalhando com ele, ou seja, tem mais tempo com ele, né? Mais tempo com ele do que com a família. 18 anos trabalhando aí na loja, né? E aí o cidadão está decepcionado, o empresário aí em Itabuna. E a segunda situação aí de R$100 mil levados, né? Itabuna, atenção polícia, né? A gente sabe do esforço da polícia aí no sul do estado, não é fácil. A gente está falando de cidades grandes, de cidades que tem zona rural também gigantesca, não é brincadeira, com fuga por rodovia federal, fuga através de rodovia estadual, de estradas municipais, de estradas aí com facilidade para criminosos, né? Aí nesse episódio da loja foram 3 envolvidos, 3, né? Eu vi ali a emoção do dono da loja, um misto, produção, um misto de decepção, de emoção, né? Um misto, rapaz, porque é um funcionário dele, 18 anos trabalhando, é o Cidade Alerta Bahia, que mostra a Bahia para a Bahia, mostra a Bahia para os baianos. Eu agradeço imensamente, né? O nosso povo aí que agarra o Cidade Alerta Bahia como o seu programa preferido da noite, né? Silmara, continue acompanhando aí a situação do nosso sul da Bahia e mandando aqui pra gente, viu, Silmara Souza? E toda a equipe aí da nossa Record em Itabuna, Bahia, sempre nos prestigiando aí. E quando tiver fatos interessantes, bons também, boas histórias também de superação, viu, Silmara? Manda pra gente aqui também, né? A gente não quer mostrar o nosso sul da Bahia, nosso glorioso sul da Bahia, só no lado ruim, não. Né? Histórias bonitas, marcantes de superação, eu também gosto de ouvir, de contar e de compartilhar, né? Mas infelizmente o que tem para hoje é isso aí, né, produção? Infelizmente o que tem para hoje é isso aí. Aí é o centro financeiro de Itabuna, né? Parece um pouco, né, com o nosso centro aqui, com a nossa Avenida 7 de Setembro, né? Não tem uma aparência. Eu conheço Itabuna, o pouco que eu conheço Itabuna, eu posso dizer que é uma cidade importantíssima do nosso sul da Bahia, uma cidade comercial, né? A maior cidade comercial do sul, não do extremo sul, mas do sul do estado, né? E que acaba levando aí muitas cidades também para Itabuna, né? Alô Uruçuca, um abraço. Alô Itajuípe, um abraço para você que está aí antenado na gente aí. Ilhéus, uma cidade comercial, mas muito forte também no turismo, tanto é que tem aí o aeroporto de Ilhéus, as praias de Ilhéus. Eu sou apaixonado pelo nosso sul da Bahia. Alô Una, um abraço. Alô Jacaré, ligado na gente lá na cidade de Una, Bahia. Um entregador teve o celular roubado por 2 criminosos. Ê, meu pai do céu, sério? A gente vai encerrar o programa com isso aí também, né? Começamos e terminamos. Pai do céu. Olha lá, já foi, né? Já foi. Já foi. Tá ali, tá perplexo, tá decepcionado e roubado. Olha lá. Olha pra isso aí, que absurdo. Montam na moto, vão embora, o cidadão tá lá na bicicleta fazendo entrega para sobreviver, entrega o aparelho para o